Minhas saudações a todos, meus cumprimentos. O meu nome é Hélida Cícera Machado Cordeiro, estou vice-prefeita de Capelinha, 2017-2020, e tenho recebido muitas indagações, muitas perguntas, ouvido muita coisa. Cadê a vice? Onde está a vice-prefeita? Então, neste momento, eu gostaria de informar a todos como se deu essa minha colocação como vice-prefeito de Capelinha. Nós trabalhamos uma campanha, como todos sabem, muito unidos, fiz o meu trabalho a contento e me candidatei desejando uma Capelinha melhor para todas, para todos, com muito progresso, muito desenvolvimento e buscando também a ajuda dos governos estadual e federal para fortalecer todos os planos que havíamos feito para este mandato. Eu gostaria de lembrar, acredito que muitos também se lembram, que o slogan da nossa campanha era "Nossa vice é a melhor". Bem, nós fomos eleitos, graças a Deus, tivemos muito mérito, houve uma confiança muito grande de todos os eleitores na gestão Tadeuzinho e Dona Hélida, como éramos chamados, e nós assumimos a administração. O prefeito me nomeou secretário de Educação em 1º de janeiro, 2 de janeiro, muito embora o meu discurso de campanha era que eu não desejava ser secretária de Educação. Até porque eu já fui em Capelinha secretária de Educação no mandato de Edmar Pimenta, no mandato do Dr. Pedro Vieira, e seria esta a 3ª vez que eu iria assumir a secretaria de Educação. Então eu desejava estar na prefeitura, trabalhando para o meu povo, para o povo de Capelinha. Esse era o meu desejo. E como o prefeito me convenceu de que precisava de mim na Secretaria de Educação, para lá eu fui no mês de janeiro, com uma equipe excelente. Muitos funcionários estavam de férias no mês de janeiro e atenderam ao meu chamado e retornaram para ter aquele repasse da transição, que é tão necessário no início de uma administração. E nessa situação eu permaneci do mês de janeiro até o mês de maio, 31 de maio de 2017. Eu consegui muita coisa junto com a equipe da educação. Nós inicialmente chegamos lá com uma demanda de um programa de capacitação de docentes em serviço. Esse programa estava sendo iniciado, ia ser iniciado em Capelinha através da UFVJM, e nós então abraçamos esse primeiro projeto de capacitação em sala de aula. Em fevereiro começamos a fazer esse trabalho e conseguimos, junto com a UFVJM, realizar essa capacitação. Quem nos apoiou nessa capacitação realmente foram os supervisores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Eu também me incluí nessa capacitação, fui professora, estava como secretária e fui professora de uma turma também de 9 professores que estavam se capacitando em trabalho para os anos iniciais, educação infantil e anos iniciais. Nós tivemos também a felicidade nesses meses de estar na secretaria como vice-prefeita, porque eu estava como vice-prefeita sendo secretária de Educação. Nós conseguimos trazer para Capelinha o curso de multimeios didáticos e o curso de informática, cursos estes oferecidos e implantados pelo Instituto Federal, a unidade de Diamantina. Então nós colocamos esses cursos em funcionamento na Escola Luísa de Marilac, adaptamos toda a escola, lembrando também que essa escola ela foi construída, eu tive a felicidade de participar, quando fui secretário do Dr. Pedro Vieira de Educação, eu tive a felicidade de uma escola que estava projetada em torno de R$200 mil, com 4 salas de aula. Naquela época, eu entendi que não era o suficiente para o bairro Vista Alegre, um bairro que demandava uma estrutura maior de uma escola, e nós conseguimos, junto à secretária da época, Ana Lúcia Gazola, transformar essa escola de 4 salas, no valor de R$200 mil, numa escola de 10 salas, no valor à época de R$610 mil.
Então foi esse trabalho que nós enfrentamos e eu voltava sempre para essa situação de que deveríamos fazer o melhor para a Capelinha. O Instituto Federal, assim como a UFVJM, sempre foram nossos parceiros, sempre. Estavam dispostos a nos ajudar. Me lembro, na primeira reunião no Instituto, eles apresentaram um leque de cursos que poderiam ser implantados em Capelinha. Dependia apenas do levantamento de demanda e de que tivéssemos um local para trabalhar. Cursos profissionalizantes, cursos que iriam atender cidadãos que não tinham ou não têm o ensino superior, o ensino médio, apenas o ensino fundamental, ou às vezes até aquele quarto ano antigo, né, a quarta série, e que eles tinham essas opções de cursos para nos oferecer. Estávamos nesse trabalho para realizar o que era melhor para a Capelinha no campo da educação. E nós fizemos essa capacitação de profissionais em serviço, tivemos um movimento pela UFVJM, trouxemos para a Capelinha 7 ou 8 municípios aqui da vizinhança, que também desenvolviam esse projeto. E nós sediamos aqui esse projeto, que foi com muito louvor, foi um projeto muito bonito. Não podemos esquecer em momento algum do trabalho dos nossos professores, dos nossos supervisores, que abraçaram essa causa e, em serviço, realizaram essa capacitação, concluíram e nós fomos andando neste caminho. Envolvidos nessa capacitação, não deixamos de lado a secretaria, como secretária. Nós adquirimos mobiliários, equipamentos para as escolas municipais, fogões, geladeiras, prateleiras, enfim, máquinas de xerox. Enfim, nós fizemos muito nesses 5 meses em que eu estive lá, sendo 4 letivos, que o mês de janeiro foi um mês de organização da secretaria. As aulas começaram em fevereiro e nós começamos junto com a equipe que já estava na secretaria, funcionários que estavam lá trabalhando efetivos, que trabalharam comigo também durante os 5 meses em que eu estive secretária de Educação de Capelinha. Nós tivemos um momento, elaboramos um momento importantíssimo. Eu convidei o senhor superintendente, Leonardo Aparecida, para vir a Capelinha para ver uma possibilidade. Ele já tinha também um sonho de construir uma escola estadual. Essa escola chegou até a ser ventilada e publicada. Ele veio, olhamos um terreno no Jardim Aeroporto, atrás ali da onde é a creche. Ele achou interessante o terreno, porque tinha logo do lado de baixo ali da creche, tinha um lote que poderia ser uma quadra para os alunos da escola. Essa escola seria estadual e seria cedida ao município para atender os alunos da região do Jardim Aeroporto. Uma ideia muito interessante, uma vez que o bairro estava em potente desenvolvimento. E nós fizemos esse trabalho e depois que eu saí não tive o acompanhamento de como ficou, se não houve mais interesse nessa escola, o que aconteceu, não tenho essa informação para dar aos senhores, mas nós trabalhamos muito para isso acontecer. Eu tive cuidado, por já ter sido diretora de uma escola tão grande quanto a escola Professor Antônio Lago, de ouvir muito, ouvir os conselhos do Fundeb, do CAI, da merenda escolar, Conselho Municipal de Educação, ouvindo os pais, ouvindo os senhores vereadores. Me lembro muito bem que recebi todos, indistintamente de que lado eles estavam vindo. Graças a Deus, tenho acesso muito bom a todos os vereadores eleitos. Então, nós iniciamos, esse trabalho lá na secretaria. Um dos meus focos era o plano de cargos e salários dos servidores. O plano de cargos e salários que precisa ser revisto, precisa ser adequado às modalidades, precisa ser adequado ao que estamos vivendo hoje, e nós iniciamos também o estudo desse plano. Nós fizemos também, nessa época, nesses 5 meses, um atendimento ao Ministério Público, através do doutor Daniel, do promotor doutor Daniel, que havia conversado comigo, aleatoriamente, que havia uma necessidade de fazer um acompanhamento do transporte escolar.
Eu coloquei à disposição, que o município estava à disposição da promotoria. Ele me pediu que indicasse 3 servidores da Secretaria de Educação e mandasse para ele. Isso sim eu fiz, convidei 3 funcionários da secretaria para fazer esse trabalho junto à promotoria. E depois daí, quem coordenou todo esse trabalho relacionado ao transporte escolar foi o senhor promotor com esses funcionários. Ao final, ainda no mês de maio, os funcionários chegaram até a minha sala: dona Hélia, concluímos o trabalho. Falei, pois bem, passem na prefeitura, comuniquem ao prefeito que o trabalho do prefeito sabia já desse atendimento ao Ministério Público. Falei, passa lá na prefeitura, apresente ao prefeito pelo menos o bloco do que vocês conseguiram alcançar e vão entreguem a quem solicitou a vocês, que era a promotoria. E assim foi feito, e desse trabalho, depois nós recebemos muitos elogios da promotoria, que foi um trabalho muito bem feito, muito consciencioso. Então nós realizamos esse trabalho já no mês de maio, né? Estávamos já trabalhando nesse sentido. Talvez alguma coisa que eu não venha a me recordar, mas muita coisa nós fizemos nesse tempo. Passado esses 5 meses, o senhor prefeito me exonerou da função de secretária com a explicativa de que precisava de mim na prefeitura. Naquele momento eu entendi piamente e acreditei que realmente ele precisava de mim na prefeitura, até porque era meu discurso de campanha. Então, eu vim à prefeitura, minha exoneração, muitos devem ter visto no mural da prefeitura, em 31 de maio ele me exonerou. Em junho, no primeiro dia do mês de junho, eu me dirigi à prefeitura. Quando eu cheguei à prefeitura, eu não tinha uma sala para eu trabalhar. Eu trabalhava na sala de licitação, acho que até hoje faz a licitação nesta sala. Eu atendia pessoas nesta sala na primeira semana. Quando havia, que era início ainda do ano, primeiro semestre, quando havia licitação, eles me pediam o favor de que eles iam precisar da sala, eu ia atender no corredor. A primeira semana foi assim. Na segunda semana, já uma servidora da prefeitura falou, não, mamãe, não pode ficar, a senhora não pode ficar assim não, vamos arrumar uma sala. Aí arrumou uma sala para mim trabalhar. Uma sala com uma mesa, uma cadeira. Não tinha, no dia que eu cheguei, não tinha um telefone, não tinha um computador e não tinha uma cadeira para quem eu fosse atender pudesse se sentar. Ficou uma situação bastante constrangedora para mim trabalhar numa situação dessas. Bom, como havia esse atendimento, eu achava que aquilo ali estava humilhante, que não estava concordando com aquilo ali. O que aconteceu? Aos poucos eu consegui um computador de uma outra sala emprestado e continuei esse meu trabalho, mas já comecei a indagar as questões do papel do vice-prefeito. Eu comecei a fazer essas indagações, até porque o senhor prefeito, ele nunca se dirigiu a mim nesses 15 dias que eu fiquei lá, ele nunca adentrou nesta sala. Ele nunca me perguntou o que eu estava fazendo. Ele nunca me deu nenhuma atribuição para que eu pudesse estar desempenhando. Eu convidei, então, o senhor doutor Sebastião, que é o procurador do município, e ele foi até a minha sala e falou, doutor Sebastião, eu já fiz umas pesquisas aqui sobre o papel de vice, não acho que é esse papel que eu estou fazendo aqui, e eu já rascunhei aqui um ofício, gostaria que o senhor tomasse ciência, vou encaminhar ao prefeito, falando que desta forma eu não iria continuar meu trabalho na prefeitura, e sim que eu iria fazer esse trabalho da minha casa. E assim a gente fez, ficou claro que o prefeito não precisava de mim ali na prefeitura, e isso aqui está embasado, gente, na Constituição Federal, no artigo 29, que diz assim, que o vice-prefeito, ele é substituto do prefeito em casos de vacância ou impedimentos legais. Apenas isso. A lei orgânica do município de Capelinha trata da mesma forma. Ela não diz que o vice-prefeito tem que fazer isso ou aquilo. Ele existe, está ali para ajudar o município, mas o vice-prefeito não tem a caneta. Quem tem a caneta para determinar, para solicitar, para requerer é o senhor prefeito. Então, neste ponto, o senhor prefeito estava coberto de razão. Se a Constituição Federal não diz
que ele deveria dar, que qualquer prefeito deve dar um cargo ao vice, uma função ao vice, eu não posso falar que ele estava errado. Então eu fico me perguntando se ele estava cumprindo a Constituição, ele estava legalmente fazendo seu papel? Sim. É legal? É. Mas é imoral? Na minha consciência, é imoral um vice-prefeito que foi eleito pelo povo, porque a chapa era do prefeito e do vice. O vice vai acompanhando o prefeito. Então, eu acho que ganhar o dinheiro do povo sem trabalhar foi muito humilhante para mim. Foi muito humilhante. O que o senhor prefeito fez comigo, acho que é uma coisa que a gente não faz com ninguém. Eu ouvi há poucos dias atrás uma live dele falando que agora ele tem um vice, que as outras administrações não tiveram vice. Eu fiquei assim na dúvida, porque coincidentemente as administrações anteriores, que acho que ele citou, era composta por mulheres. Não sei se há alguma coisa aí nesse sentido que ele criou, tipo, essa aversão a um trabalho do vice-prefeito. Bom, aí quando eu me afastei da prefeitura, continuei recebendo convites do Instituto Federal, da UFVJM, da Câmara Municipal, para participar de reuniões voltadas para o crescimento de Capelinha. Aconteceu um fato que foi para mim o ponto nevrálgico, o ponto final da minha situação com o prefeito, que foi uma conferência nacional que houve em Diamantina, CONED, em que eu solicitei ao senhor prefeito uma diária de viagem para esse encontro. Eu tenho aqui, depois vocês vão ter acesso a esse documento, indeferido, assinado e indeferido pelo senhor prefeito. Tenho também comigo aqui a listagem de presença desse encontro, que depois a gente pode estar anexando a esse vídeo. Então, eu tendo esses documentos em mãos, mesmo com o indeferimento do prefeito, eu fui às minhas custas para Diamantina e participei do evento. Mas qual não foi minha surpresa? Que ao chegar no local do evento, eu me encontrei com a secretária municipal de educação e mais uma servidora, um motorista, estavam no mesmo evento. Haviam ido com o veículo da prefeitura, eu paguei uma taxa de inscrição, certamente a prefeitura pagou a deles também, ou eles pagaram, mas estavam lá no veículo da prefeitura. E eu, vice-prefeita, tive indeferido o meu pedido para ir a este evento. Então, essas coisas que eu estava buscando e conseguimos que se tem cursos implantados em Capelinha, foi um movimento meu particular, pelas amizades que tenho em Diamantina. Então, foi esse trabalho que a gente realizou e eu fiquei naquela dúvida, que eu queria acreditar num sonho. Eu sabia que nós tínhamos possibilidades de fazer um bom trabalho, de implantar mais cursos, de dar um atendimento especial. E esse meu encontro com a secretária e essas outras duas funcionárias, com o cargo da prefeitura, mexeu muito comigo. Porque eu não tinha esse direito, aí eu caí na real. Aí eu vi sim que o problema era comigo. O prefeito estava com problema? Era comigo. Aí eu resolvi me afastar de vez. Eu ressalto a todos os senhores que a única convocação que o senhor prefeito fez a mim foi para representá-lo junto à Federal Minas, na cidade de Araxá, e para lá eu me dirigi. Eu fui acompanhada, fui conduzida num veículo particular que o senhor prefeito determinou. Dois funcionários da prefeitura, o dono do veículo, que é funcionário, e um outro funcionário da prefeitura foram comigo nesta viagem. Não sei dizer aos senhores o que foi que eles foram fazer, qual a representatividade deles nesse evento. Mas isso aconteceu. Então, o que me deixa assim, bastante intrigada é que o prefeito recentemente, neste momento de campanha, em uma reunião num bairro aqui de Capelinha, ele fez uma colocação e a gente vai colocar o áudio para vocês. Vou aguardar um instantinho, vocês vão ouvir o áudio, pouquíssimas palavras do que ele disse. Lá, né, onde a minha vice nunca quis me ajudar dentro da administração. Então, eu quero dizer ao senhor prefeito que quando sair por aí falando que a vice não quis me ajudar,
que ele procura ser verdadeiro, pelo menos uma vez. Eu não quis ajudar, ele deveria falar diferente. Eu não quis a ajuda da minha vice-prefeita, porque ele não quis minha ajuda. Poderia acrescentar que só precisou de mim para ser eleito, para se eleger. Como o senhor e aqueles que estão nesses 3 anos e meio acompanhando o que vem acontecendo, eu fui várias vezes convidada para reuniões da Câmara, em eventos sociais da Câmara, no sentido de parlamento jovem, no sentido de cursos, para as próprias reuniões. Eu fui convidada pelos 2 presidentes, o atual e o ex-presidente, para participar dessas reuniões. E eu fui a todos os convites. Mas qual não era a minha surpresa? Que ao chegar lá, sempre tinha alguém lá que foi indicado para representar o prefeito. A vice não tinha morrido e nem está morta, mas ele tinha indicado outras pessoas para representá-lo. Tudo bem? Que eu vou pedir a senhora, como vice-prefeita, para falar de um assunto que às vezes eu não domino, que eu não domino todos. Então ele teria que ter sim um secretário, alguém, mas representá-lo legalmente só caberia a mim. Eu, pela lei, sou a segunda pessoa no município. A segunda pessoa, depois do prefeito, seria a mim que deveriam se reportar. Então, ficavam às vezes constrangidos, né? Mas por questão de legalidade, a Câmara sempre foi extremamente atenciosa comigo, extremamente atenciosa, sempre me tratou como vice-prefeita, como representante legal do prefeito, mas eu compunha a mesa com estas pessoas. Nessa oportunidade de falar com os capirinienses, eu quero agradecer. Agradecer a confiança que tiveram ao aprovar meu nome como vice-prefeita. E sem modéstia, eu digo que grande número de votos do senhor prefeito, certamente eles foram dados em consideração a mim. Porque quando o senhor prefeito nasceu, eu já era professora em Capelinha. Inclusive, fui professora da mãe dele, pessoa que eu tenho uma estima e uma consideração muito grande. Ela foi professora estagiária de um dos meus filhos. Então eu tenho um carinho muito grande. Ele deveria relembrar bem a trajetória da minha vida e a trajetória da vida que ele está iniciando. Aí, senhores eleitores, eu peço a todos que me desculpem por não ter tido oportunidade de fazer aquilo que eu sonhava para Capelinha, de fazer aquilo que eu prometi em campanha que faria para toda a população. Eu peço desculpas. Eu acredito na liberdade de escolha, muito na liberdade de escolha. E informo que neste momento, neste pleito, eu estou apoiando o Zezinho da Vitalina e o Wilson Coelho, que são companheiros e amigos meus de décadas. Nos conhecemos há muito tempo, sempre tive com eles uma relação de amizade que me faz acreditar que eles me representam. E também eles têm uma visão para a construção de uma nova capelinha ou de uma capelinha melhor, que é o que eu também desejo, e declaradamente contando com o apoio das lideranças. Porque sem lideranças estadual e federal, nenhum prefeito consegue sair do lugar. Recursos próprios são difíceis para o município. Então, eu vejo nessa programação que Zezinho da Vitalina e Wilson Coelho estão trabalhando nesse sentido. Não é hora de contemplar, nós nos contentarmos com pracinhas, nos contentarmos com pedacinhos de rua, são necessárias, são importantíssimas. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que a população está gritando por socorro nas suas diversas áreas. Então, eu acho que mentiras, numa época de eleição, não cabe mais. Já foi o tempo em que o eleitor era enganado. Hoje o eleitor ele tem todo acesso à mídia, tem todo acesso à comunicação, então mentiras não cabem. Como cidadã, eu tenho certeza que era possível e é possível fazer muito por Capelinha,
por esse povo que é aguerrido, que é guerreiro, que lutam com suas próprias forças, com seus comércios, com as suas empresas, procuram um jeito melhor de viver e de trazer melhoria de vida para todos nós, cidadãos capelinhenses. Então, eu gostaria de deixar essa gravação, esse vídeo, explicando àqueles que sempre questionaram cadê a vice está aqui. Só que a vice que vocês elegeram, uma votação brutal, não foi aproveitada, que o prefeito que sabe lá os motivos que o levaram a não querer uma vice trabalhando com ele. Mas não gostaria que ele usasse mais essa expressão, minha vice não quis me ajudar. Sempre quis e ajudo Capelinha, não é agora como vice, não. Eu ajudo Capelinha desde quando aqui eu pisei, nos anos de 75. Então não tem por que dizer que o senhor prefeito não me conhecia, quem me conhece sabe, e outros momentos eu vou colocar todas as coisas que nós já conquistamos em Capelinha com o meu trabalho. Sou mais reservada realmente, porque eu não gostaria de faltar com a ética e com o respeito. Eu primo pela ética e pelo respeito. Por isso que os senhores e senhoras não têm visto muitas falas minhas em Facebook, Instagram, em outro meio de comunicação. Porque qualquer coisa que eu viesse a falar, eu poderia ser indelicada, poderia faltar com a ética, porque sentimentos de tristeza, isso aí me ronda durante esse tempo todo. Mas a gente tem um Deus maior, que tudo sabe e tudo pode. Eu queria dizer aos senhores mais uma vez, dia 15 de novembro, vote 70, Zezinho da Vitalina e o Wilson Coelho. E vamos ver Capelinha crescer.